Boa noite a todos. Como o Rodrigo falou, eu sou Lorênia, trabalhadora da casa, e hoje nós vamos refletir um pouquinho sobre o tema felicidades e infelicidades relativas. Todos nós buscamos alcançar a felicidade. Todos nós almejamos ser felizes. Nós vivemos em busca da felicidade. Mas será que nós conseguimos? Será que muitas das vezes não nos perguntamos: por que eu não consigo ser feliz? Eu acho que a felicidade não é para mim. Muitas vezes nos perguntamos isso, não perguntamos? Será que nós temos momentos de felicidades e infelicidades na nossa vida? Será que hoje, se nós nos perguntarmos aqui intimamente, hoje foi um dia de felicidade ou de infelicidade para cada um de nós? Ainda nos perguntando intimamente, será que nós temos mais dias de felicidades ou de infelicidades? Para além, será que nós conhecemos alguém dentre nós na Terra que tenha só felicidades na vida? E se achamos que conhecemos, o que essa pessoa feliz teria? O que nós vemos em quem a gente considera feliz? Seria uma pessoa rica, uma pessoa abastada de bens, uma pessoa que tenha muito conforto, poder, status? Será que é isso que garante a felicidade? É sobre isso que nós vamos conversar hoje. Lá no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 5, que é um capítulo que nós vamos explorar muito hoje, intitulado Bem-aventurados os aflitos, porque serão consolados, no item 20 já nos é dito que a felicidade não é deste mundo. Essa é uma máxima eclesiástica, lá do livro do Antigo Testamento. Por que a felicidade não é desse mundo? Porque aqui, no planeta Terra, não conseguiremos ser totalmente felizes. Jesus já falava, né? Porque o meu reino não é esse, o meu reino é o reino dos céus. Já perguntavam a Jesus: o que eu faço para herdar a vida eterna? Ou seja, o que eu faço para alcançar o reino de Deus? Então a gente sabe que não é fácil e não é aqui que nós vamos conseguir. E principalmente, quando Jesus disse que o reino dele não é daqui, é dos céus, nós temos que entender que a felicidade não vai ser encontrada por nós nas coisas da matéria. A felicidade, ela vem de dentro, ela está na alma das pessoas. E lá no Livro dos Espíritos, nas questões, no capítulo 1 do 4º livro, que trata de esperanças e consolações, nós vamos ter perguntas exatamente explicando sobre questões de felicidades e infelicidades relativas. Vai da questão 920 a 933. Nós vamos passar por algumas delas que eu considerei mais relevante para hoje à noite. A questão 920, Kardec pergunta aos espíritos superiores: o homem pode gozar sobre a terra de uma felicidade completa? Então Kardec está perguntando: o homem aqui na terra vai poder usufruir de uma felicidade completa? É isso que Kardec queria saber. E a resposta dos espíritos: não, visto que a vida lhe foi dada como prova ou expiação. Mas depende dele amenizar os males e ser tão feliz quanto se pode ser sobre a terra. Então, por que nós não vamos conseguir, os espíritos foram categóricos, essa felicidade completa aqui na terra? Porque nós estamos num mundo de provas e expiações. Nós sabemos que tem vários mundos e a codificação elenca 5 para nós.
mundos primitivos, mundo de prova e expiações, mundo de regeneração, mundos felizes e mundos celestes ou divinos. A gradação dos mundos, ela tem ligação direta com a evolução dos espíritos que habitam esses mundos. Então, lá nos mundos primitivos, que é o primeiro mundo, no mundo primitivo, estão os espíritos que encarnam nessa condição de homem pela primeira vez. Então, nos mundos primitivos, dominava o quê? A selvageria, mais o instinto ainda, a barbárie, era a lei da força. Depois dos mundos primitivos, onde a inteligência foi sobressaindo, nós fomos melhorando um pouco, nós passamos para o mundo de prova e expiações. Mas ainda trazemos em nós, e muito, o mal, os defeitos morais, tudo que a gente precisa evoluir. Então, nós estamos aí no segundo degrau dessa escala de mundos. O que significa que a nossa condição evolutiva ainda é pequena. Então, não tem como nós sermos felizes. Porque se nós precisamos tirar o mal que tem dentro de nós, por meio de provas e expiações, nós vamos aprender isso e tirar isso por meio do quê? Do sofrimento, do aprendizado. Então, o mundo de prova e expiações não vai nos permitir ter uma felicidade completa. Nem a felicidade totalmente. Nós vamos ter momentos felizes, equilibrados, de acordo com o entendimento de cada um. Depois, no mundo regenerador, que nós estamos nessa transição, caminhando para ele, nós vamos ter não a felicidade ainda também. Nós vamos ter uma aurora de felicidade. Nós vamos ter o bem sobressaindo sobre o mal, nós vamos ter a cura de doença, nós vamos melhorar um pouco. Já nos mundos felizes, o mal ele vai ser sempre vencido. Ele pode até existir um pouco, mas ele vai ser vencido. E nos mundos ditosos ou celestiais, o bem vai reinar. Então, nós estaremos totalmente felizes. E por quê? Porque nós vamos estar cumprindo as leis de Deus. Então, nós seremos felizes, alcançaremos a felicidade quando nós passarmos a cumprir as leis de Deus. Quanto mais a gente se afasta das leis de Deus, mais infeliz nos tornamos. Quanto mais nos aproximamos, mais felizes nos tornamos. Aí vocês vão dizer assim, nossa, mas está muito pessimista, porque a gente já não vai ser feliz aqui nesse mundo de provas e expiações. A gente tem que ver o outro lado, mais um motivo para a gente ir de encontro às leis de Deus e poder usufruir de momentos de equilíbrio. Quando o problema nos visitar, nós termos resignação, porque o sofrimento, ele é inerente à nossa condição aqui nesse mundo de provas e expiações. Ele é um meio pedagógico para a nossa educação, a dor é pedagógica. Então, nós vamos ter momentos felizes e momentos infelizes. Nos cabe o quê? Equilibrar. E quando os momentos infelizes chegarem, ter resignação, aceitação, passar com Jesus por eles. É fácil? Não é fácil. Mas é possível? Totalmente possível. No mundo de provas e expiações, é dito lá no Evangelho segundo o Espiritismo, que já é muito difícil achar um homem aqui no mundo de provas e expiações ajuizado. E impossível achar um plenamente feliz. Então, se nós não... Essa palavra mesmo que está lá, gente, ajuizado. Se nós não estamos conseguindo ser nem ajuizados, ou seja, termos o juízo, a consciência, o discernimento de não nos afastarmos das leis de Deus, como que vamos ser completamente felizes? Contrariando as leis divinas. E o Livro dos Espíritos segue na questão 921 com a seguinte pergunta: concebe-se que o homem
será feliz sobre a terra quando a humanidade estiver transformada. Então, nós entendemos, o homem vai ser feliz quando a humanidade estiver transformada, porque a humanidade determina o grau de evolução do mundo. Ok. Mas, até lá, cada um pode garantir uma felicidade relativa? Então, Kardec perguntou, para a gente não desanimar muito. Tudo bem, nós entendemos. Mas até chegar lá, nessa felicidade completa, que nós formos totalmente bons, a gente vai poder garantir uma felicidade relativa? E a resposta dos espíritos superiores. O mais frequentemente, o homem é o artífice da sua própria infelicidade. Ou seja, o homem é o obreiro da sua própria infelicidade. Então, essa infelicidade que nos visita foi construída, atraída, procurada por nós mesmos. Praticando a lei de Deus, ele se poupa dos males e chega a uma felicidade tão grande quanto o comporta sua existência grosseira. Nós estamos num corpo, numa matéria, numa existência grosseira. O simples fato de encarnarmos nesse corpo aqui já não nos assegura a felicidade completa, porque nós vamos enfrentar o quê? Adoecimentos, envelhecimentos. Às vezes a saúde não vai nos visitar, nós vamos ficar doentes, vamos passar por tratamentos. Então, só o fato de estarmos aqui nesse corpo grosseiro já não vai nos impedir de alcançar essa felicidade absoluta. Mas uma felicidade relativa, nós sim poderemos ter de acordo com nossas atitudes. Miramês vai dizer que, comentando essa questão, que se nós remontarmos, ou seja, nós olharmos gradativamente a origem de tudo aquilo que a gente chama de nossa infelicidade terrestre, nós veremos, na maioria das vezes, como consequências dessas infelicidades, um primeiro desvio no caminho reto. Então, cada infelicidade que a gente tem na Terra, a origem dela, se nós formos olhar, se nós formos remontar a ela, vai estar no desvio de um caminho reto. O desvio de uma lei divina, o afastamento de uma lei divina. E por esse desvio, entramos num mau caminho e de consequência em consequência, nós caímos na infelicidade. Isso prova que nós somos os obreiros da nossa infelicidade, como também podemos ser da nossa felicidade. Mas então, nós vamos pensar assim, o que eu posso fazer para buscar, para evitar, para ter essa felicidade? Primeira coisa, nós temos que entender quais são os tipos de aflições que nós temos aqui nesse mundo de provas e expiações. Lá no Evangelho, segundo o Espiritismo, vai nos dizer quais são as causas dessas aflições e os tipos dessas aflições que nós temos. Então vamos começar pelas causas. O que causa as aflições, os tormentos que nós temos aqui na Terra? Também no capítulo 5, que nós estamos explorando, de Bem-aventurados os aflitos, só que no item 4, vai nos ser dito que de duas espécies são as vicissitudes da vida. Ou seja, os nossos problemas, tudo que a gente passa, que nos entristece, são de duas espécies. Uma que tem causa na vida presente e a outra fora desta vida. Então, um pouco nós trazemos já os problemas, os percalços, as vicissitudes de vidas passadas, aquela que nós precisamos reparar, aprender, que nós temos aquele comprometimento antes mesmo de reencarnarmos, e outros nós buscamos, nós fabricamos aqui no nosso presente. Então, nem tudo, gente, nem toda infelicidade, nem todo problema é de causa passada.
Às vezes a gente pensar que tudo é expiação nos tira a responsabilidade das escolhas no dia a dia. Porque todos os dias nós fazemos escolhas. Inclusive a neurociência diz que durante um dia nós fazemos mais de 36 mil escolhas. E tudo é escolha. Levantar, o que você vai comer, a hora que você vai chegar para trabalhar, estarmos aqui é uma escolha. E essas escolhas vão definindo o nosso afastamento ou o nosso cumprimento das leis de Deus. E isso vai nos deixando mais próximos da felicidade ou acarretando infelicidades para nós. Dessa forma, a maioria das nossas vicissitudes, elas decorrem do proceder do nosso caráter. Então, tudo é por culpa nossa. Nós somos vítimas da nossa imprevidência. Quantas pessoas não arruinam a sua vida por falta de ordem, de perseverança, pelo mau proceder, por não ter sabido limitar os seus desejos? Quantas uniões são desgraçadas porque resulta de um cálculo de interesse e vaidade? Não pelo propósito de constituição de família, de amor, de respeito. Quantas doenças e enfermidades decorrem da intemperança e dos excessos de todos os gêneros que nós fazemos? Quantos pais são infelizes com seus filhos porque não lhes combateram no princípio as más tendências? Foi deixando. Se nós interrogarmos então, no Evangelho, tudo está no Evangelho, se nós interrogarmos friamente os que são feridos no coração pelas vicissitudes e decepções da vida, remontando passo a passo os males que lhes torturam hoje, veremos muitas das vezes que eles e nós todos poderemos dizer: se eu houvesse feito ou deixado de fazer tal coisa, não estaria em semelhante condição. Então, tudo está na nossa mão. Essas muitas escolhas que nós fazemos ao longo do dia é o determinismo do nosso livre arbítrio. Então, quem a gente pode responsabilizar pelas nossas felicidades ou infelicidades, pelas vicissitudes da vida que a gente atrai? Nós mesmos. Nós mesmos. Nós somos herdeiros de nós mesmos. Nós chegamos aqui nessa encarnação, nesse mundo de provas e expiações, com a bagagem que a gente trouxe da gente mesmo. Com tudo aquilo que nós plantamos, com todos os compromissos que nós assumimos e também com aquilo de bom que a gente tem para abater um pouquinho. Então, se a gente não nos responsabilizarmos, nós vamos falar o que? Eu sou uma pessoa sem sorte, eu não nasci para ser feliz. E é essa atitude que nós espíritas temos que ter? Não, ninguém de nós, né? Não só nós espíritas, né? Nós temos que entender que todos nós fomos criados simples e ignorantes. Ou seja, não existe, hoje a gente até falou isso no estudo, não existe ninguém superior ou inferior. Existem os ignorantes que foram fazendo más escolhas e atraindo para si vicissitudes, problemas, expiações que precisam ser trabalhadas. E ao passo que quem, na mesma ignorância, vai se transformando sob o caminho de Jesus, se aproximando das leis divinas, vai diminuindo todas essas vicissitudes pelas quais haveria de passar. Voltando lá para o Livro dos Espíritos, então, Kardec vai perguntar assim, mas então tem uma medida? Porque ele já perguntou se a gente pode ter a felicidade total, completa? Não. Aí perguntou que mesmo sabendo que a gente não pode ter essa felicidade completa, se ia poder ter uma relativa. Sim, pode. E na questão seguinte, 922, Kardec pergunta: a felicidade terrestre é relativa à posição de cada um. Já deu para entender, né?
O que basta a felicidade de um, não basta a felicidade de outro. Entretanto, há uma medida de felicidade comum a todos os homens. Então, existe uma regra, uma receita que trará a felicidade de modo geral para nós todos? Uma formulazinha? A resposta é: para a vida material, ou seja, para o uso nessa vida material, para nessa encarnação, nesse planeta de prova e expiações, é a posse do necessário. Tudo que é supérfluo, tudo que excede, vai nos trazer comprometimentos, vai aguçar a nossa vaidade, vai nos trazer problemas que poderíamos estar evitando. Aqui nós precisamos do necessário para a vida material. E para a vida espiritual, o que nós precisamos é a consciência tranquila e a fé no futuro. Consciência tranquila e a fé no futuro. O que é a consciência tranquila? O que está na nossa consciência? Está dito aqui também no Livro dos Espíritos. As leis de Deus estão gravadas na nossa consciência. Então, se nós tivermos a consciência tranquila de estarmos seguindo, lógico que dentro das condições do nosso grau de evolução atual, mas estarmos seguindo as leis de Deus, estarmos firmes nesse propósito e termos a fé no futuro, nós teremos essa felicidade relativa. Porque a fé no futuro, gente, faz todo sentido para a gente. Imagina que tristeza, que infelicidade seria pensar que essa vida seria o nosso determinismo, que depois da morte não haveria nada. A doutrina espírita, a Boa Nova, é muito consoladora e esclarecedora nesse sentido. E essa felicidade relativa, ela é proporcional e variante de acordo com cada pessoa. Às vezes a gente pensa assim, eu sou feliz com isso, mas isso que me deixa feliz pode não ser o que deixa o fulano feliz. Mas se todos nós, ainda que com essas diferenças de graus de necessidades, porque cada um vê o mundo se apresenta para aquela pessoa de uma forma. Alguns têm realmente necessidades materiais, outros têm necessidades da saúde, outros de paz dentro da família. Mas se todos nós buscarmos ter o necessário para as nossas necessidades materiais, consciência tranquila e fé no futuro, nós vamos estar próximos dessa felicidade relativa. Nós vamos, aliás, alcançar essa felicidade relativa. Na pergunta seguinte, Kardec vai perguntar assim: o que seria supérfluo para um não se torna necessário para outros e reciprocamente segundo a posição? Ele está querendo dizer assim, mais ou menos na explicação, que uma pessoa que ganha, aqui está falando em libras, né, dinheiro antigo, moeda antiga, mas uma pessoa que ganha 50 mil reais por mês e de repente ele passe a ganhar 10, ele vai se sentir um desafortunado, um infeliz, porque ele não vai poder ter mais toda aquela condição material que ele tinha, aquelas regalias, aquele carro, aquela viagem, então ele vai se sentir um infeliz. Mas esses 10 mil que trazem infelicidade para ele, que é visto para ele como um infortunado, né? E visto como um problema, uma infelicidade, para outro é a própria felicidade. Então eles vão nos explicar aqui que, sem dúvida, essa diferenciação existe, mas francamente, aquele que se crê no direito de reclamar quando tem o necessário, quando outros ao seu lado morrem de frio ou de fome, não tem um refúgio para repousar a cabeça, esses não entenderam nada das leis divinas. O sábio, para ser feliz, ele jamais olha para cima. Eu não vou ser feliz olhando aquilo que eu não tenho,
ou aquilo de que quem está ao meu redor tem e eu ainda não consigo ter. O sábio, ele só olha para cima se for para elevar sua alma até o infinito. Porque, gente, não existe limite. Se nós condicionarmos a nossa felicidade à aquisição de alguma coisa material, ao aumento da nossa renda mensal, sempre que nós alcançarmos, vai ter um outro teto a ser atingido. E sempre que nós alcançarmos, ficarmos igual alguém que ladeia a caminhada com a gente, vai ter outro mais próspero. Então nós vamos passar a vida toda gastando nossas energias em buscar essa incessante felicidade material? Será que isso vai trazer felicidade? Será que as pessoas abastadas não sofrem, não têm problemas? Nós não vemos aí nos livros, nas obras, esses suicidas, será que nenhum deles era alguém que tinha muita fortuna, muita riqueza? Será que eram só os miseráveis que subtraíam a vida? Então, a felicidade, ela é relativa de acordo com o grau de adiantamento de cada um. E cada um de nós vai encontrar a felicidade de uma forma diferente. Às vezes, eu almejo tanto ser promovida no emprego, e quando eu consigo essa promoção, aquilo não me traz felicidade. Às vezes a gente quer tanto uma coisa e esquece de olhar para o lado, que às vezes tem alguém, eu estou pensando na promoção e do meu lado tem alguém que para ser feliz só queria se livrar daquela dor e não consegue. Quantas vezes a gente está preocupado com um problema, com uma infelicidade que a gente considera gigantesca e não consegue olhar para o lado, que tem pessoas que com o nosso mínimo estariam muito mais felizes. Então o sábio tem que agradecer tudo que ele tem. É olhar para baixo. É isso que está dito para nós aqui no Livro dos Espíritos. Na questão 924, vai ser perguntado: há males que são independentes da maneira de agir e atingem os homens mais justos. Há algum meio de preservar deles? A gente acha que algumas pessoas, nem mereciam estar passando por aquilo, Nesse caso, aqueles justos, eles devem o quê? Se resignar e suportar sem murmurar, se quer progredir. Mas ele sempre possui uma consolação na sua consciência que lhe dá esperança de um futuro melhor, se faz o que é preciso para obtê-lo. Então, ainda que a gente pareça que não precise passar por aquilo, aquela pessoa é tão boa, por que ela está passando por isso? Por que ela está sofrendo? A pessoa de bem vai encontrar consolação, e se ela passar sem murmurar, ela está angariando benefícios para ela. Ela está passando bem por aquela provação. Sobre essa relativização do que é e o que não é felicidade, no livro Opinião Espírita, analisando a questão 921, esse livro ele é de Chico Xavier e Valdo Vieira, dois psicógrafos, pelos espíritos de Emmanuel e André Luiz. Ele vai nos dizer lá no capítulo 40, deixa eu abrir ele aqui, não deixei aberto. Ele vai nos dizer, o capítulo é intitulado Felizes e Infelizes. Ele vai nos explicar o conceito de felicidade sob a visão espírita. Então é dito assim: o conceito espírita de felicidade nem sempre enxerga os felizes onde o mundo os coloca. Porque para nós aqui, enquanto encarnados na Terra, felizes são quem? Os que têm muito dinheiro, os que não têm um problema de saúde aparente, os que podem viajar, os que ostentam uma vida material boa, os que têm emprego bom, os que têm poder, os que têm fama, etc. Então, isso seria os que parecem ter a felicidade. Mas o Espiritismo vai nos esclarecer, através dessa mensagem de Emmanuel, que
Há pessoas que requisitam conforto demasiado na preocupação de serem felizes e acabam estiradas no tédio. Então as pessoas querem tanto achar esse conforto, não precisar fazer nada, descansar, lazer, férias. E o que elas encontram no final de tudo isso? Tédio. A gente mesmo que ainda não tem esse conforto tão grande, quando a gente tira um descanso, umas férias, a gente fica com saudade do quê? Do trabalho, da rotina. Então, será que isso é felicidade? Nosso corpo foi feito para ficar parado no repouso esplêndido e absoluto? Não. Criaturas aparecem pleiteando destaque e encrendo ditosas quando conseguem esses destaques, elas ficam infortunadas depois que percebem que não têm habilidade para desempenhar aquilo que elas tanto queriam. Às vezes a pessoa busca tanto uma posição, uma promoção, uma função de destaque, e quando ela consegue, ao invés de ficar feliz, ela reconhece que aquilo não era para ela. Há felizes nas mesas lautas comprando enfermidades com os excessos. Ou seja, há pessoas que têm de tudo com as mesas fartas, comprando infelicidade com o excesso, adquirindo doenças pelo excesso de alimentação, de bebida. E outros, ditos infelizes na carência material, entesourando valores imperecíveis no proveito das lições que o mundo lhe reservou. Aqueles que passam de privações materiais, mas passam por elas com resignação, vão entesourando coisas valiosas para a sua vida, a sua evolução, e às vezes são privados desses desvios que quem está lá em mesas fartas acaba cometendo. Então, às vezes, é melhor vir nessa condição de miserável. É dito também no Livro dos Espíritos, na sequência dessas perguntas, inclusive, que a riqueza é uma prova muito difícil. Que, às vezes, a pobreza, a miséria é mais fácil de se passar pela prova da pobreza do que pela prova da riqueza. E Emmanuel continua. Em toda parte, surpreendemos os felizes da saúde que abusam da robustez, caindo na desencarnação prematura. Quantos saudáveis se entregam aos abusos e acabam adiantando o seu retorno à pátria espiritual. E em contrapartida, os infelizes de doença, aqueles que lutam com alguma enfermidade, eles vão senhorear longa vida pelo respeito que dedicam ao corpo. Às vezes a doença que é vista como uma infelicidade, aquela doença do corpo que a gente traz conosco nessa encarnação, ela vai assegurar um respeito ao nosso corpo físico e uma vida longa dentro da nossa programação que nós não teríamos com o corpo saudável. Então, até a doença que nos é dada é como freio, é para o nosso bem, é providencial. Em todos os lugares, temos contrastes aparentemente chocantes. Situações risonhas que muitas vezes geram suplícios por vindouros. Por não saber quem as possui, empregar criteriosamente a felicidade que lhe foi emprestada. Às vezes a gente recebe uma vida tão boa, tão feliz, e a gente, ao invés de fazer bom uso dela, nós vamos angariar o quê? Compromissos para o nosso futuro. Aqui e além surgem os felizes aos olhos terrenos e infelizes nos enganos, a que se arrojam, que traem para si. E os infelizes sobre os olhos terrenos, que serão os felizes nas provações que os elevam. Os exemplos citados por Emmanuel.
Sócrates era considerado infeliz. E o que ele é? O pai da filosofia. Jesus era aos olhos dos humanos o quê? Um infeliz, pobre, sem posses, sem poder. E o que ele é? Para o mundo, ele é o renovador do mundo. Barrabás, julgado feliz, ele foi libertado. Aos olhos do mundo, ele teve uma felicidade. E o que ele é até hoje na memória dos homens? Um malfeitor. Então, eles concluem nos orientando. Apliquemos o entendimento espírita aos acontecimentos cotidianos e verificaremos que os felizes e os infelizes não estão qualificados pela abastança, ou seja, pelo muito, ou pela indigência, pelo pouco, que entremostrem nos quadros exteriores. São e serão sempre aqueles que, em qualquer circunstância, edificam a felicidade para os outros. De vez que as leis da vida determinam seja a criatura medida pelas outras criaturas, especificando que a felicidade ou a infelicidade articuladas por alguém nos caminhos alheios se voltem matematicamente para quem os formou. Quem é o mais feliz, então? Aquele que menos precisa e aquele que mais socorre o seu próximo. Lembram do que Jesus nos ensinou para a gente alcançar o reino dos céus, para herdarmos o reino dos céus? Amar a Deus sobre todas as coisas, com todas as suas forças, com todo o seu entendimento, com todo o seu coração, e ao próximo como a ti mesmo. Então não é a condição de riqueza, de pobreza, de saúde, de doença, de matrimônio feliz, de paternidade, de maternidade, nada disso que é passageiro, transitório, que vai trazer a nossa felicidade. É o quê? Aquilo que fazemos para o outro. Todo bem que a gente faz, em qualquer lugar, ele vai ser o nosso melhor advogado em todos os lugares. Então é sair fazendo a caridade, é o amor em movimento. Isso sim vai nos trazer felicidade. No livro Jesus no Lar, tem uma história, uma lição 27, chamada O Dom Esquecido. Esse livro, Jesus no Lar, é de Neio Lúcio com Chico Xavier, né, psicografia. Era quando Jesus se reunia na casa de Simão Pedro para fazer o evangelho no lar. E nesse dia é contada a história do Dom Esquecido, onde é narrado o seguinte, que um anjo dispensor de bênçãos divinas, ele foi enviado à Terra para fazer as vontades de um dos filhos de Deus. Então, um deles teve a bênção de ter um anjo ao seu lado que ia lhe dispensar tudo que ele quisesse. E esse homem, né, muito feliz, tendo aquele anjo, queria lhe trazer tudo que ele precisava, ele pede primeiro a riqueza. Não estou lembrando na ordem não, viu gente? Eu não estou fazendo a leitura, mas é mais ou menos assim que está lá no livro. Aí ele vê que a riqueza atrai muita gente, atrai muitos invejosos, muitos compromissos. Ele falou, não quero a riqueza mais. Aí ele vai e pede a mocidade. Consegue a mocidade. Fica novo. Mas aí ele vê que a mocidade também não traz aquela felicidade, porque junto com a mocidade vem a inexperiência. Aí ele fala, não, anjo, eu quero outra dádiva. Aí ele vai pedindo o poder, vê que o poder também traz muita inveja, pessoas concorrendo com ele, não quis mais o poder. E vai pedindo. Não vou lembrar todas agora que ele foi pedindo. Mas eu sei que ele pede matrimônio feliz, aí ele tem o matrimônio feliz, mas quando ele vê a viuvez chegar, já roubou a felicidade dele mesmo, até que chega uma hora que ele se sente falido, ele não tem mais o que pedir para aquele anjo. Ele pediu tudo, teve tudo, usufruiu, e dali a pouco aquilo não lhe trazia mais felicidade. Sabe o que o anjo disse para ele? Foi aí que o anjo explicou para ele que ele tinha esquecido do maior dom
que todos nós precisamos. É o dom da coragem. Porque só a coragem nos qualifica para passar por todas essas lutas transitórias que nós temos aqui, nesse mundo de provas e expiações, e não desistirmos. Só a coragem vai nos habilitar a conseguir superar nossos defeitos, tudo que trazemos de vidas anteriores que temos que nos melhorar, aquilo que atraímos como obstáculos e vamos ter que superar. Então é essa coragem, esse bom ânimo que nós temos que pedir ao anjo dispensor das dádivas divinas. Mas a gente não pensa assim, a gente é igual esse abençoado, que foi pedindo coisas mais imediatistas. E pensando nessa coragem, nós vamos finalizar com um poema que está lá no livro Seguindo Juntos, de Chico Xavier, de Espíritos Diversos, e ele chama Atenção na Hora. Eu não tenho o livro, então eu anotei para fazer a leitura. E o poema é o seguinte: quando tudo te pareça, na tristeza que te invade, infortúnio, desencanto, amargura e tempestade, quando a saúde escasseia e o companheiro deserta, quando o grito dos credores lembra a garra que te aperta, quando notas que perdeste o que tenhas por melhor e enxergas apenas sombra a envolver-te em derredor, quando os deveres te obrigam a sorrir e a suportar, enquanto desejarias reagir e espernear, quando a corrente contrária é a angústia a esmagar-te o dia, com o punhal do sofrimento em tudo te desafia. Recorda que Deus te deu, perante qualquer pesar, a fé que te guarda e ensina a nunca desanimar. Por trás da noite de espinhos, na provação vexatória, quem sabe, talvez esteja no alvorecer da vitória. Insiste na tolerância. Nada reclames de alguém. O céu renova os caminhos de quem persiste no bem. Por isso, serve e não temas. Nada te faça fugir. Quando tudo segue mal, é hora de resistir. Que saibamos resistir a tudo que nos afasta do caminho de Deus, que tenhamos coragem para enfrentar todas as provas, todas as expiações que se fazem necessárias para o nosso próprio bem, para a nossa evolução, e sempre seguindo os passos do nosso mestre, guia e modelo, que é Jesus. Muito bom ânimo, coragem para todos nós, nessa noite de hoje e sempre.